Oi, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e eu quero falar sobre infância. A minha infância. Gente, minha infância foi muito boa. Claro, eu apanhei pra caramba, apanhava pra caramba. Tudo que a gente fazia de errado, eu apanhava. E não era pouquinho, não, era muito, pra ver se aprendia. Até porque eu nem sei se eu fazia de errado, eu apanhava. Mas não é isso que eu vou falar. Vou falar que, sinceramente, eu amava ser criança. Eu amava mesmo ser criança. Tipo, eu não queria crescer. Eu não era daquelas crianças que queria crescer. Tem criança que quer, eu quando crescer, eu vou casar, vou ter filho, vou ter carro, vou ser bem-sucedida. Claro que quando eu era adolescente eu pensei isso, eu tinha que estudar, né, pra focar nesse tipo de coisa. Hoje em dia eu não tenho nada, ainda tô bem pobre, bem quase relando a miséria. Essa pobreza tá aqui, eu tô aqui. E a miséria tá aqui, eu tô aqui, quase. E, continua assim. Mas, quando eu era criança, eu não queria crescer. Quando eu tava no meu auge dos 16 anos, já era adolescente ali, e eu sabia que ia fazer 17 anos, eu fiquei muito triste. Quando eu tava vendo que eu ia fazer 17, eu fiquei muito triste, tipo, porque 17 anos você tem que fazer Enem, já começa as preocupações. Aí eu sabia que quando eu fizesse 17 ia vir 18, ia ser muito rápido, e já eu tava lá com a vida adulta. E eu nunca vi a vida adulta como uma forma maravilhosa. Talvez para algumas pessoas seja, mas para mim não era. Tipo, minha família era pobre, minha mãe era pobre, trabalhava pra caramba para conseguir colocar comida dentro de casa. E era trabalho, conta, luz, pouca diversão, poucas coisas a gente poderia se proporcionar, mas ela tentava, ela fazia de tudo para dar o bom e o melhor pra gente. Porém, não era uma coisa assim que eu pensava, eu já via, sabe? Mesmo que eu pensava em melhorar, mas eu tinha medo ainda do futuro. E minha infância foi muito legal. Eu ia muito pro interior quando a gente começou a morar no Nordeste. A gente ia muito pro interior da minha avó passar as férias, em Codó, né? Vai que algum codoense vê, ou um colega meu, né? Que a gente brincava aí na rua. E eu amava muito brincar lá. A gente subia em árvore, no quintal da minha avó tinha, não sabia descer. Nunca subi em pé de manga, porque quando eu subia, eu não sabia descer. E quando uma vez eu subi, nem sei como eu consegui subir, mas eu subi. Desci, quase perdi minha língua descendo do pé de manga. Então ficou uma cicatriz até hoje. E a gente fazia bolinho de barro no quintal, né? Tentava fazer o mais bonito. Era uma brincadeira na rua. Eu brinquei até meus 17 anos. Aí eu sei, cavalo não brincando na rua. Brinquei isso. Eu ia brincar até os 18. Só que aí eu fui começando, o povo vai começar a falar. Aí eu comecei a parar de correr assim na rua, né? Fiquei assim, me toquei. Não, acho que com 16 dá pra correr, 17 vai parando, e 18 só brincava assim, conversando, brincava um pouquinho, bem pouco. Porque meus colegas eram mais novos do que eu ainda. Eu tava fazendo 18, mas tinha um colega meu que tinha 16. Então, tipo, eu continuei assim nas brincadeiras. Tinha uns que tinha 15. Então, eu ainda brincava muito. Eu brincava de 5 cortes, taco ball. Claro que eu gostava de taco ball ficar com o taco na minha mão, porque todo mundo odeia ficar com a bola pra acertar a garrafa, que é ruim. Polícia e ladrão, eu queria ser o ladrão, porque se a polícia era muito ruim, mas quando você era polícia, você poderia bater no seu amigo, era cacete na cabeça. Tinha uma outra brincadeira de pisar no pé. Essa brincadeira de pisar no pé, gente, era muito boa. Porque você acha que é pisar de leve, colegagem? Não, gente, é pisar pra afundar teu pé no asfalto, teu pé descer pra lá pra baixo. E eu amava isso. Eu amava correr, eu amava brincar, eu amava fofocar, com as brincadeiras, eu amava queimado. E quando a gente cresce, a gente para, mas a gente tem que ter nossa vida adulta, a gente tem que crescer, né? As pessoas falam que a gente tem que ter maturidade. Mas se pudesse, até hoje eu correria na rua. É, até hoje eu tava brincando por aí. Na minha época eu não tinha celular. Tinha os tijolinhos, né? Tinha começado os tijolinhos. Se minha mãe não tinha, imagine eu. Porque hoje em dia as crianças têm celular. Tem criança que tem até iPhone. Nem eu tenho iPhone, mas nunca tive um desejo de ter iPhone. Tem criança que vive na tela de uma TV. Eu tenho 2 irmãos. Na verdade eu tenho 3. Mas eu tenho 2 crianças ainda. E eles vivem na tela da TV ou no celular. Tem um celular. Na idade dele nem tinha celular, nem sonhava em ter um celular. Mas enfim, ele vive na tela de uma TV assistindo YouTube Stock, sei lá. Esse vídeo curtinho do YouTube, que tem essas trends, aí que tem lá, oh mãe, como pegar amigo? Ai, gente, isso me irrita. Me irritava num grau, ou era outra besteira que ele ficava assistindo o tempo coisa, e era umas trends sem nada a ver. Era umas coisas que era repetida. Ô, mãe, labubu, labubu. Aí, tipo, é uma besteirada. E o Ian sabia de qual é salteado. E ele ficava o dia todo assistindo isso no celular ou jogando Free Fire, que é a vida dele. Minha irmã, que é a mais nova,
ela vive assistindo, ela tem algumas síndromes e ela sempre assiste a mesma coisa, mesmo repetido o tempo todo. Ela pode ter assistido um episódio hoje do filminho, no outro dia ela assiste de novo. E eu ficava assim, ela tava viciada em Mia. Era o programa da Mia, o mundo de Mia. Aí a gente já sabia até as falas da Mia. Aí a gente sabia cantar a canção da Mia, sabia a fala da Mia, sabia tudo da Mia. Eu fiquei, meu Deus do céu, não tem fim a Mia, não tem fim. A Mia não salva ninguém, só salva ali o dia. Ah, pronto, acabou. A Mia não termina, não termina. Essa cidade não fica livre. Aí eu ficava assim, só, tempo todo pensando nisso, porque tipo, poxa, e ainda eu descobri que tinha duas Mia, que era uma Mia que até a amiga cega dela ia, e a outra Mia que ia sozinha, que falava por um colega dela que ia, né? E que dava em cima de um lá, de um menino, enfim. Aí eu descobri isso. Mas aí eu fui atrás do final, né? A gente foi atrás do final. Contra um final. Tem até um filme da Mia. O Mundo de Mia. Aí depois ela ficou viciada no Lariropone, que eu não sei. Eu só sei cantar Lariropone, Lariropone, lá. Enfim, daquela. Desse unicórnio. Unicórnio, cavalo. E eu não sei, tem mais um lá. Com asa. E aí eu ficava assim, todo dia, o mesmo episódio, do mesma coisa, do hipopótamo, não, do unicórnio. E eu ficava assim, não é possível, gente, não é possível. Fui atrás do final desse unicórnio, porque já que eu tava assistindo todos os dias, a menina assistindo sempre o mesmo episódio, foi atrás. Aí eu vi lá que a menina roxinha, a menina não, o cavalo, ela era cavalo, ela tinha asa, enfim. A unicórnio roxinha, ela vira rainha. As amigas dela até envelhece, ela é a única que fica linda e bela, né? E tem uma pupila ali que ela tá ensinando para seguir o mesmo caminho que o dela. Aí eu fiquei assim, então tem final. Tem um final, porque, meu Deus, era sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, que eu ficava assim, poxa, doido, tudo bem, o povo não foi criativo, não foi. Tudo bem que na minha infância eu assistia também, mas, poxa, eu assisti repetido porque era o que tinha na TV Globinho e o que passava na SBT, no Bom Dia e Companhia. Então, se eles repetiam, era o jeito, mas se eu tivesse isso, não ficava repetindo. E ela é assim. Aí depois ela começou a se viciar em outras coisas. Mas enfim, eu amava também chegar na minha casa quando eu estava de manhã correndo para assistir TV Globinho. Quando a Fátima Bernardes pegou, gente, eu fiquei com ódio dessa mulher. Eu tinha um ódio da Fátima Bernardes que, sinceramente, eu ficava, essa vaca roubou o TV Globinho. E agora eu não vou mais poder assistir. E as Três Espiãs, e o Piggy de Madagascar, e Jack Chan, que tinha lá. E eu ficava assim. Aí tinha a saída da SBT. Mas a SBT também era bem rápido, os desenhos, quando você chega tarde. E aí era meio triste. Eu amava Super Choque, um monte de coisa. Aí hoje em dia eu não assisto mais desenho, né? Hoje em dia eu não assisto mais, a gente envelhece, cansa até do desenho. De vez em quando eu assisto, né? Mas bem pouco. Mas minha infância foi espetacular. Conte aqui nos comentários, né, a infância de vocês, se vocês gostavam ou não, se a infância de vocês é mais moderna, já tinha celular, tinha, assim, você já tinha internet na TV, internet no celular para ficar assistindo vídeo, ou não, fazia bolinho também no quintal, de barro, e oferecia para as pessoas, ou falava qual era mais bonito, ou brincava de pega-pega, esconde-esconde no meio da rua e se descabelava. Fale aí pra mim, comente e curte muito esse vídeo. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou postar. E é isso, gente. Até depois.